Obrigado, gente. Bom dia. Francisco Xavier Soares Filho é graduado em Análise de Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade do Estado de Santa Catarina, especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal do Paraná, atualmente mestrando em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação pela Universidade Federal do Paraná e bacharelando em Administração Pública pela Universidade de Santa Catarina. Funcionário público estável, responsável pelo setor de informática da Câmara Municipal de Itapoá. Professor de Tecnologias Educacionais da Escola Estadual Nereu Ramos. Diretor de Tecnologia do Jornal Online Diário de Itapoá. Experiência na área de Tecnologia da Informação, com ênfase em softwares livres, análise de sistemas, desenvolvimento web e programação em Progress for GL. Francisco Xavier Soares Filho vai apresentar para a gente Transparência Pública, argumentos para a tomada de decisão ao gestor público pela adoção do SAPL em causas legislativas de pequeno porte. Bom dia, meu nome é Francisco Xavier Soares Filho, sou servidor da Câmara de Itapoá e hoje eu estarei falando sobre transparência pública, SAPL, em casos legislativos de pequeno porte. Então é uma grande satisfação para mim estar aqui hoje. Ano passado eu participei do GTEC como ouvinte e nós implantamos aí nesse período de um ano, as soluções do SAPL com o cadastro de toda a legislação municipal e as proposições dos vereadores. Então, e isso a gente teve uma experiência com isso, né? E essa é a experiência que eu quero compartilhar com as senhoras e com os senhores hoje e alguns passos, algumas dicas que podem ajudá-los aí nesse processo de implantação do SAPL. Então aqui tem o tema Transparência Pública, argumentos para a tomada de decisão de gestor público em adotar o SAPL. Isso daqui focado em câmaras de pequeno porte. Por que isso? Hoje, a gente vai até ver mais para frente, só que 48% das câmaras municipais, elas são câmaras de pequeno porte. Para esse trabalho, pequeno porte, é cidades com até 10 mil habitantes. Então, hoje no Brasil, são mais de 2.400 municípios que possuem no máximo 10 mil habitantes. E esses municípios eles são carentes de dotação orçamentária realmente para TI. Por quê? Porque eles são pequenos e possuem pouca arrecadação. Então o SAPL na nuvem é uma solução ideal para essas câmaras municipais. Então o objetivo geral da apresentação sistematizar as etapas seguidas pelo gestor público para adotar o SAPL. E aproveitar essa experiência da Câmara Municipal de Itapoá, compartilhando, socializando essa experiência com vocês. Então aqui eu só gostaria de fazer uma observação, que nesse mesmo horário está tendo a implantação, um minicurso sobre instalação do SAPL 2.5. O objetivo da minha palestra é diferente de ensiná-los a instalar o SAPL. Ele vem um objetivo anterior, ou seja, preparar o ambiente para a instalação do SAPL. Então isso envolve, ele é uma palestra de tecnologia, mas também com teor de administração pública. Por quê? Porque você vai estar utilizando aí técnicas de administração para poder preparar esse ambiente e aí sim instalar o SAPL e começar a utilizá-lo. Então, os objetivos específicos. Aí aqui uma apresentação da Câmara Municipal de Itapoá, para vocês terem uma ideia do nosso orçamento, da nossa arrecadação, da quantidade de habitantes que possuem a cidade, e a situação em que a Câmara Municipal estava antes da instalação do SAPL. O segundo objetivo específico é justamente listar argumentos que vão ajudar os senhores e as senhoras a convencer o gestor público, que é o presidente da Câmara Municipal, a instalar o SAPL. E aqui no terceiro objetivo específico,
é um estudo de caso, então, os primeiros passos na implantação do SAPL, do ponto de vista da administração pública e da tecnologia. Então, a justificativa para esse trabalho. Aqui, ano passado, quando a gente veio aqui, eu notei que a gente tinha muita atenção para o fato de instalar o SAPL. Então, vamos começar a utilizá-lo. Só que é necessário a gente rever esse ponto e analisar que o SAPL não é só um software, não é só um programa que a gente começa a utilizá-lo e simplesmente indica um servidor e esse servidor começa a cadastrar as leis. Na verdade, o SAPL é um programa complexo, principalmente para uma Câmara Municipal de pequeno porte. E ela exige uma mudança na cultura organizacional, ela tem um impacto no workflow, na rotina de trabalho dos servidores, e isso tudo ele tem que ser analisado, ele tem que ser pesado, analisado, para que essa implantação tenha sucesso. Que não seja só uma implantação, mas que ele esteja realmente um processo de evolução contínua, em que haja um planejamento, uma execução, a avaliação se está sendo feito conforme planejado, e aí sim, a checagem, né? E aí a avaliação para que possam melhorar essa utilização do SAPL. Para evitar, por exemplo, casas legislativas que em um ano começam a utilizar e no outro ano abandonam, por exemplo, o SAPL. Então é necessário ter um bom planejamento nisso. Isso, ano passado, eu senti que faltou um pouco. Porque a gente veio aqui e a gente tem um foco muito grande em tecnologia. Tá certo? É uma comunidade de tecnologia. Mas não pode ser deixado de lado a questão administrativa, a questão da mudança na cultura organizacional. Então, aqui a experiência da Câmara Municipal de Itapoá. E esses trabalhos serão considerados de pequeno porte, como eu já tinha falado, municípios que apresentam menos de 10 mil habitantes. Isso é pequeno porte para essa palestra. Então, o Brasil possui cerca de 5.565 municípios. São 27 unidades federativas, 26 estados e um distrito federal, né? E aqui um dado interessante, isso é um dado do IBGE, do último censo de 2010. 45,19% dos municípios brasileiros possuem até 10 mil habitantes. Ou seja, quase a metade da população que vai utilizar o SAPL é um município pequeno. E também, ou seja, são 2.515 câmaras municipais estão situadas em municípios com até 10 mil habitantes. Essa palestra é direcionada para essas casas legislativas, até 10 mil habitantes, e também para nós, desenvolvedores, aí, ou utilizadores, que tem que ter um foco e uma percepção nisso. Que a gente está desenvolvendo tecnologia, mas não só para câmaras municipais que têm um servidor exclusivo na área de TI e que tem uma infraestrutura adequada. Na verdade, como a gente viu, 45% são municípios muito pequenos que não possuem um departamento de informática, que não possuem, às vezes, nem um computador. Às vezes, nem acesso à internet. Então, são câmaras municipais carentes em soluções tecnológicas devido ao pequeno repasse financeiro, porque a gente sabe que o repasse financeiro para as câmaras municipais, ela vem do Poder Executivo, é uma porcentagem, e se o Poder Executivo não arrecada muito dinheiro, consequentemente a Câmara também não vai arrecadar. E também a gente nota ainda que pela excelência que existe, né, pela solução excelente que é o SAPL hoje, que ela está num estágio hoje muito avançado, e que justifica aí consideravelmente o custo-benefício desse esforço, porque é um esforço, e eu digo para os senhores que não esqueçam disso, que quando vocês vão instalar o SAPL, vai ter uma mudança, vai ter um impacto e um esforço para que seja feita essa instalação. Mas o custo-benefício disso, ele vale a pena. Mas ainda, por que existe pouca adesão ainda? Porque a gente sabe, até pela própria Colab do Interleges, que ainda são poucas as casas que utilizam o SAPL. Ou seja, pela excelência no software, ele já deveria ter muito mais casas legislativas utilizando. Então, tem algum motivo que está acontecendo que essas casas não estão utilizando ainda.
Aí aqui eu queria fazer uma pesquisa rápida com vocês. Quem aqui é do setor de TI? Levanta a mão. Metade. Quem é servidor público ou agente político do Poder Legislativo? 90%. Casas legislativas de municípios com até 20 mil habitantes. Quem é que é? 50%? 40%? Tá. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes, o pessoal de TI, eu sou da área de TI, eu falo isso com propriedade, porque a gente pensa dessa forma. A gente ignora a questão da administração pública, muitas vezes. A gente foca muito em software, soluções boas, software livre, enfim, mas esquece do aspecto da administração pública, que é o que faz a coisa acontecer. Não adianta a gente ter um software excelente se ninguém utiliza o software, por exemplo. Então a gente tem que trabalhar sempre em sintonia que esse software ele precisa sim ter um gestor, ele precisa ter uma rotina, que ele dê certo, que ele aconteça. Então aqui é um conceito, né, da PDCA. Quem aqui conhece essa figura? Veja, é o pessoal da TI e poucas pessoas conhecem. Tá vendo? Por quê? Isso daqui, para um administrador, ele é a cartilha, é o que o administrador sempre tem que ter em mente. Então, esse P é de planejar, o D de executar, o C de checar e o A de agir. Ação, né? Então, assim, tudo começa com planejamento. A palavra, o começo é planejamento. Então, se a gente quer instalar o SAPL, primeiro tem que ser feito esse planejamento, verificar os recursos que vão ser utilizados, as pessoas que estarão envolvidas, ou seja, tem que ter esse aspecto de planejamento. Isso é um elemento básico de administração e que é muito útil para a utilização do software. É muito útil para a implantação do sistema. A segunda questão é o do, é o fazer. Então, a partir do momento que está definido os recursos, está definido a questão das pessoas que estarão envolvidas, aí começam os trabalhos. Mas aí depois não é só planejar e executar. Porque agora a gente instalou esse APL, toda a legislação que está cadastrada, todas as proposições estão cadastradas. Mas aí tem que ser feito o quê? A checagem. Verificar que se o que foi planejado está sendo realmente feito. E isso é um processo contínuo. Isso nunca acaba. Então esse APL nunca vai ter um fim, a instalação, a implementação. Ele é uma rotina que sempre tem que ser melhorada. E aí o A é para a gente avaliar se o que a gente fez no planejamento, e que realmente foi avaliado e está sendo feito conforme o planejamento, mas se aquele planejamento está certo. Muitas vezes a gente fez um planejamento que, depois de um ano, por exemplo, nós vimos que não era o mais adequado. Né? Então aqui eu estou dando, está sendo meio conceitual só essa introdução, depois eu vou partir mais com coisas específicas, com experiências que nós tivemos na Câmara de Itapuá. Aí aqui só um apanhado do SAPL, né? Ele é um software que facilita e amplia a participação das populações nas decisões políticas locais. Isso é uma abordagem que a gente tem que ter em mente também, principalmente com a Lei de Acesso à Informação. Então, que o cidadão ele terá condições de obter qualquer documento e prazos nos processos de lei, nos projetos de lei em tramitação, e também poderá acompanhar a votação e atuação do seu vereador. O objetivo da Lei de Acesso à Informação, ele não é para você ter, por exemplo, é para justamente você melhorar, no caso do Poder Legislativo, melhorar o acesso à informação do que a gente faz. E o que uma Câmara Municipal faz? Ela faz processo legislativo. Essa é a principal função da Câmara de Vereadores. E é para isso que a Lei de Acesso à Informação, nesse caso, vai ser utilizada. O SAPL é justamente isso. Ele vai no ponto em que é o objetivo da Lei de Acesso à Informação. É colocar o processo legislativo online para que qualquer cidadão interessado em participar nas decisões políticas do seu município, ele possa ter o mesmo nível de acesso à informação que um vereador, por exemplo. E esse software ele é desenvolvido por uma rede pública de cooperação em ambiente federativo do Poder Legislativo.
que utiliza as mais recentes inovações tecnológicas no desenvolvimento de seus produtos. Então aqui eu quero voltar agora para o objetivo específico, que é apresentar a Câmara Municipal de Itapoá. Aqui é uma foto aérea. Eu gostaria de pedir só se pudesse apagar a luz aqui, que acho que facilitaria. Então aqui é o município de Itapoá. Itapoá é uma cidade pequena. Ela possui uma população de 14.763 habitantes. E a estimativa de receita orçamentária para 2013 é de 53 milhões de reais. Ela já está um pouco acima já daquela ideia que a gente tinha colocado de pequeno porte, né? Ou seja, até 10 mil habitantes. Mas é que ela teve um substancial crescimento nesse censo de 2011, e a gente passou aí de 11 mil para 14 mil habitantes. Até pela instalação de um porto agora na cidade. Então, a Câmara Municipal de Itapoá, assim como as câmaras municipais do Brasil inteiro, desses 5.565 municípios, um dos seus objetivos é legislar sobre assuntos de sua competência, legislação municipal e a fiscalização do Poder Executivo. Ou seja, a gente faz a mesma coisa. A Câmara Municipal de São Paulo e a Câmara Municipal de Itapoá, elas têm os objetivos institucionais iguais. Por isso que o SAPL existe, porque a gente faz a mesma coisa. E é agora aqui listar argumentos para a tomada de decisão pela implantação do SAPL em casas legislativas. Então, argumentos para a diminuição de incerteza dos gestores públicos encarregados de decidirem adotar ou não a solução do GITEC, do Poder Legislativo, conhecido como SAPL. Aí aqui as considerações. Ele é hospedado na nuvem e em casas legislativas de pequeno porte. Por quê? Porque uma Câmara Municipal de pequeno porte dificilmente vai ter condições de manter o SAPL local. Claro que vão ter exceções, conforme um servidor público que tenha maior conhecimento em TI. Mas dificilmente ele vai ter, na média, geralmente, condições de manter um SAPL hospedado na casa. Por quê? Porque isso exige investimento em infraestrutura, exige computadores para que essa hospedagem possa acontecer, políticas de segurança que, eventualmente, de um dia para outro, por exemplo, perde seu SAPL. Então, essa ideia quando começou essa ideia do Interlege de hospedar o SAPL na nuvem, ela ajudou muito essas casas legislativas de pequeno porte. Agora, com um simples ofício, a gente pode já começar a utilizar o SAPL, ou seja, a partir do momento que o Interlege libera aqui uma máquina que fica hospedado o Interlege, o SAPL de vocês, já é possível começar a utilizar o SAPL. Isso facilita muito o processo, economiza dinheiro, né? Essas câmaras municipais, geralmente, elas não têm um departamento de TI, então isso ajuda bastante mesmo. E eu recomendo que, caso a Câmara de vocês não possui um departamento de informática estruturado, que não possui uma receita orçamentária, uma dotação orçamentária boa para o setor de TI, utilizem a hospedagem do SAPL na nuvem oferecido pelo Interleges. Bom, aí aqui a questão do SAPL. Então, primeira questão, a questão histórica. Por quê? A gente notou que em Itapoá, as proposições dos vereadores, eles trazem um teor histórico para a cidade. O município de Itapoá foi emancipado em 89, e a partir do momento da Constituinte de 90, os vereadores que começavam a fazer as proposições, por exemplo, indicação, requerimento, essas matérias, né? Eles tinham a gente conseguiu identificar a história do município nessas proposições. Por quê? Por exemplo, um vereador faz uma indicação, por exemplo, para ampliação da rede elétrica em determinado bairro, né? Isso são tudo informações históricas e que vão aí aumentar o acervo histórico da Câmara Municipal. Aí a questão do software livre e hospedado na nuvem. Por quê? Porque essa é uma solução que amanhã ou depois não vai ter uma empresa que vai falar, olha, infelizmente agora
a gente não vai mais fazer essa solução, ou a gente vai ampliar, nós queremos, em vez de 1.000, 5.000 reais na renovação do contrato. E aí todo um processo, todo um trabalho que foi feito, já para uma câmara pequena, que já é difícil de você conseguir cadastrar esses documentos, você ficar sujeito a isso ainda, é muito complicado. Por isso que essa solução do SAPL, do GTEC, ela ajuda muito essa continuidade dessas soluções. Aqui, o terceiro item, é que o SAPL é desenvolvido em uma comunidade prática, no estilo de redes públicas de cooperação em ambiente federativo. Então, são vários profissionais de TI envolvidos nisso, e que eles estão aí sempre conectados, né, trocando e-mails. Você tem sempre um respaldo para essa inovação tecnológica constante. Por quê? Porque ele não é um software desenvolvido por um pequeno grupo, e sim por um grande grupo, que é a nossa comunidade. Aí a questão da transparência, Lei de Acesso à Informação e Lei Complementar 131 de 2009. Então o SAPL ele ajuda muito nessa questão do acesso à informação, né, do processo legislativo. E aqui eu gostaria de... Quem conhece aqui a Lei 131 de 2009? A Lei Complementar. Vejam, os municípios de pequeno porte agora, no final do ano, a partir de 2013, eles vão ter que instalar a contabilidade pública na internet. E muitos municípios não possuem essa estrutura, essa capacidade, porque já estão bem atrasados. Assim. Então, a partir de 2013, é obrigatório isso. Está toda a contabilidade pública da Câmara na internet. Mas essas câmaras não conseguiram ainda, muitas câmaras não conseguiram ainda. A gente tem os vizinhos lá nossos da cidade de Itapoá. E por que isso? Porque é necessário um investimento em TI. E é necessário uma dotação orçamentária para você contratar uma empresa de contabilidade e instalar o portal Transparência. Então, até isso é difícil. E aí aqui eu queria até fazer uma reflexão com os senhores, até porque essa palestra ela tem uma projeção, a gente sabe que existem assessores de senadores, deputados. Se não seria interessante, principalmente para o Poder Legislativo, o que é mais importante? A gente ter a contabilidade pública na internet, saber, por exemplo, os gastos públicos, ou ter uma lei obrigando as câmaras municipais, por exemplo, a ter o processo legislativo online. Então, o que é mais importante para uma Câmara de Vereadores? Veja, o processo legislativo online ele tem um impacto na política local extremamente grande. É ali que saem todas as decisões sobre mudanças, sobre orçamento do município, sobre gastos, investimentos, de todas as formas. Ou seja, tudo acontece na Câmara Municipal. E, na minha opinião, o processo legislativo é muito mais importante do que ter a contabilidade pública na internet. Então, por mais que hajam aí denúncias de corrupção, assim, só que a contabilidade pública é possível que um cidadão, ou um escritório de contabilidade, ou uma auditoria, ou o próprio Tribunal de Contas, ele fiscalize a Câmara Municipal. Agora, o processo legislativo é algo muito mais impactante na vida do município, que ele esteja disponível para qualquer cidadão, e poderia sim ter uma lei que obrigasse as câmaras municipais já a implantar o processo legislativo online. Isso é uma sugestão aí para... Bom, o quinto item é a organização da rotina administrativa. Então, é o workflow. Muitas câmaras, principalmente na nossa, a gente teve dificuldade, porque a gente já fazia o SAPL, ou seja, a gente não tinha uma rotina de trabalho definida. Era muito assim, cada um faz um documento. Então, o vereador pede uma indicação. Aí o servidor que estiver disponível faz aquela indicação. Né? E às vezes faz com um padrão, conforme o padrão dele, por exemplo, que é o modelo de indicação daquele servidor. Já o outro servidor já não tem aquele modelo de padrão, aí já, aquele modelo. Então já faz um outro padrão, com uma outra linguagem, inclusive, e aí não existe essa padronização dessa produção de documentos legislativos. Um outro item dessa questão da rotina administrativa são os prazos, né? Então, às vezes nós tínhamos uma ata que era feita em uma semana. E quando a gente entrou, até no concurso de 2008, nós chegamos
a ter meses de atas que estavam atrasadas. Ou seja, que tinham até a gravação, mas não tinha a ata feita. Então, a primeira coisa é você estabelecer essa rotina administrativa, essa rotina de documentos, para que ela tenha os prazos cumpridos, que tenha definido quais são as pessoas que fazem um documento, aonde que ele vai esse documento, quem protocola esse documento. Parece básico isso, mas não pode ser bagunçado. E principalmente assim, um presidente faz uma forma, outro presidente faz outra. Então tentar estabelecer isso no regimento interno da casa. Estabelecer essa rotina administrativa no regimento interno. Então aí já é um elemento de preparação do SAPL. Outra questão que pode ajudar vocês a convencer os gestores é sobre a questão política. Né? Mostrar para o presidente da Câmara Municipal que ele pode ganhar, digamos assim, politicamente com a implantação do SAPL. Por que isso? Porque quem define alguma coisa na Casa Legislativa, quem é o patrão, é o presidente. Não é o servidor, não é o pessoal de TI. Isso a gente tem que ter em mente. Então, quem manda no Poder Legislativo são os agentes políticos. Esse é o sistema. E para isso a gente tem que ter em mente que o SAPL ele tem que ter um convencimento. Claro, o pessoal de TI é importante a gente ter essa noção. É importante saber assim, olha, eu quero implantar o SAPL na minha Casa Legislativa, eu sou do TI. Agora, se o presidente não quiser, não adianta nada. Então você leva uma proposta excelente, uma ideia excelente, mas não vai ser emplacada essa ideia. Então por isso que vocês têm que argumentar e vocês têm que convencer o presidente a implantar o SAPL. Isso independente de questões aí, né, se é certo ou não isso, porque esse é o sistema. E é assim que o presidente da Câmara, ele representa, né, como é um representante do povo, e quando ele assume a presidência da Câmara, ele é o líder, ele é o chefe da administração da Câmara Municipal. Aqui, acesso dos documentos pelos vereadores e economia de papel, sustentabilidade. Então, quando a gente entrou na Câmara Municipal, acontecia que, cada vez que acontecia uma sessão legislativa, eram pilhas, assim, pilhas mesmo, de documentos que os vereadores pediam para imprimir, ou seja, cópias de leis, cópias de pareceres, e isso hoje reduziu assim drasticamente. Hoje a gente tem praticamente só o projeto de lei ali, né, que é assinado pelos vereadores, que os vereadores eles têm acesso ao SAPL, eles têm acesso a esses documentos até pelo nosso servidor interno, que é o servidor de arquivos interno também, e eles acabaram não pedindo mais constantemente, né, essas cópias, enfim. Então há um impacto também na questão da sustentabilidade, que é importante ser analisado também. Então, desde a economia de toner de impressora, papel, né, energia elétrica, a partir do momento que você manda imprimir um documento, ele consome mais energia. Então, tudo isso também tem um impacto, o SAPL tem um impacto positivo. Bom, e aqui a questão da governança, crescente participação popular nos negócios do Estado. Então, isso daqui é uma tendência da administração pública, tá? Qual é a tendência? Tem artigo 1º da Constituição fala, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes ou diretamente. E está acontecendo agora que as pessoas, elas querem atuar, elas querem participar desses governos. E o Poder Legislativo, ele tem que dar respaldo para isso. Então não é só o vereador agora que tem que ter acesso à informação. Os munícipes, as organizações que elas querem acompanhar o processo legislativo, elas também têm o direito de ter essas informações da mesma forma que o vereador. Né? Então, essa questão da governança, até tem autores, né, o próprio Amaral Filho, né, que ele destaca muito a crescente participação do cidadão nos negócios do Estado. Até tem vários, né, por exemplo, alguém já ouviu falar sobre o orçamento participativo? Então, são elementos aí que várias cidades já estão adotando essa forma de governar, que é uma mudança na forma de administração pública, em que o cidadão ele passa a atuar diretamente em todas as decisões do governo municipal. E para que ele atue, ele tem que ter a informação.
Ele tem que saber exatamente o que o vereador sabe. Porque se ele não tiver o mesmo nível de informação que o vereador tem, ele não pode tomar uma decisão, ele não pode ter uma opinião formada sobre determinado assunto. Então, aqui voltando para os objetivos específicos, a questão do estudo de caso. Então, os primeiros passos da implantação dessa APL na Câmara Municipal de Itapoá. Então, aqui o diagnóstico do estágio das tecnologias de informação, quando nós começamos a atuar na Câmara Municipal. Eu entrei no concurso de 2008 e a gente tinha, até a Fernanda está aqui, ela não me deixa mentir, nós tínhamos uma precariedade enorme no que se referia à TI na Câmara de Itapoá. Eram 2 PCs em funcionamento, ainda mais ou menos, né? Nosso e-mail era câmaraitapoá@hotmail.com. E aí, nada contra o Hotmail, mas nós estávamos em 12 funcionários. Então, todo mundo acessando esse e-mail era uma bagunça, né? Acesso à internet de 1 mega. Aí nenhum servidor público alocado para TI, serviço terceirizado. Isso era uma grande dor de cabeça, porque cada vez que dava um problema numa das 2 máquinas, né, aí era chamado um terceirizado, e ele não tinha o mesmo grau de comprometimento que tem um servidor específico para isso na Câmara Municipal. Então, às vezes funcionava, às vezes não funcionava, né. Feito o diagnóstico, que vocês têm que ter esse diagnóstico, saber como é que está o estágio da tecnologia de informação na sua casa legislativa. Então é feito uma reunião, nós fizemos uma reunião com o gestor, presidente, e aí foi feita a nomeação para o setor de TI de um servidor efetivo com boa experiência na área. Esse servidor é que seria encarregado de fazer essas mudanças, essas implementações, implantação dessa APL, mas enfim, de uma série de outros avanços em TI. Mas é importante é definir uma pessoa que vai fazer isso. Não deixar solto, não deixar um servidor, ou conforme a disponibilidade de um servidor, mesmo que seja em uma casa de pequeno porte, tem que ter uma pessoa, mesmo que ela faça outras atividades, né, paralelas, mas ela tem que ter uma pessoa nomeada ou definida para que faça essas implementações em TI, preferencialmente de um servidor efetivo, para que evite-se aquela questão da rotatividade, ou seja, sai um presidente e tem uma nova legislatura, e aí perde-se toda aquela experiência adquirida naquele agente político, por exemplo, e aí já é mais complicado, então, buscar os servidores efetivos para que faça esse treinamento, né? Então, nesse ponto é importante destacar o apoio integral do presidente da Casa para respaldar o setor de TI em todas as mudanças organizacionais necessárias. Aqui é que entra a questão da pesquisa científica. Então, quem que definiu isso, né, que é importante o presidente? Claro, o presidente é que manda se vai implantar ou não essa APL. Só que quem define que ele é o mais importante, ele é o agente mais importante para que dê certo essa APL. Então, isso é até uma dica que a gente fala assim, para a comunidade. É buscar a pesquisa científica. Buscar nas bases de dados aí do CNPq, do CAPES, do Cielo, ou seja, várias bases de dados que possuem pesquisas científicas relacionadas à TI, à implantação de softwares, ou seja, aos nossos problemas. Por quê? Porque a pesquisa científica, quando uma pessoa faz um artigo, uma publicação científica, ela tem todo um histórico, já toda uma pesquisa que ela fez para publicar, às vezes, 10 páginas. Né? E aquelas 10 páginas é o produto da leitura, por exemplo, de 5 livros, ou, enfim, é um conhecimento acumulado muito grande e que pode ser aproveitado. Então, buscar na pesquisa científica o respaldo para essas nossas respostas, nossos questionamentos. Isso é uma dica. Independente de sermos ou não pesquisadores, só que esses acertos são gratuitos. E é um conhecimento que ajuda muito na hora da tomada de decisão, te dá respaldo, né? E esse ponto aqui foi uma pesquisa que a gente fez, que é o apoio integral da alta gerência para... Pode falar.
É pesquisa científica, eu citei, por exemplo, base da Cielo, que eu utilizo, né, que eu acho fácil pesquisar. Aí as bases do CNPq, do CAPES, todas as bases de dados que vocês podem utilizar como pesquisa científica. Isso, I3E, ACM, né? São várias bases, assim, né, é um acervo gigantesco, até internacional isso. E isso ajuda, porque às vezes a gente deixa, porque doutor faz isso, né, pesquisa em universidade, mas na verdade a nossa comunidade pode utilizar a pesquisa científica, porque é um conhecimento acumulado. E inclusive a nossa comunidade pode começar a ser produtora de artigos e publicações científicas, porque essa experiência que nós estamos tendo, essa comunidade prática que é o GITEC, por exemplo, lá na Federal do Paraná, várias vezes eu acabo trocando, socializando esse conhecimento, justamente porque nós somos uma comunidade prática. A universidade ela foca muito em teorias, né? E a gente tem a prática ao nosso lado. Então, se nós conseguimos resgatar essa questão da teoria também, buscar na teoria o respaldo para nossas decisões, a gente já sabe a prática, então fica muito mais fácil. Às vezes fica mais difícil para um acadêmico conhecer, né, por exemplo, qual é a dificuldade para a implantação do CPL numa Câmara Municipal. É difícil, porque ele não faz essa implantação. Agora, se nós temos essa experiência e nós implantamos o CPL, e nós temos uma base teórica sobre implantação, por exemplo, às vezes não é CPL, mas ERP. É um software também que demanda mudanças na cultura organizacional, assim. Então, são conhecimentos que podem ser acumulados, podem ser aproveitados, né? O terceiro item que a gente fez foi criar um e-mail corporativo pelo Google Apps, não sei se @câmaraitapoá.sc.gov.br. E atualizamos os computadores e servidores, compra de computadores, impressores e novos equipamentos de TI. Então tem que ter um investimento em TI. Você tem que, por mais que às vezes a Câmara não possui dotação orçamentárias grandes, mas você tem que convencer o presidente que é necessário comprar novos equipamentos, fazer um investimento em TI se você quer implantar um novo software, para que fique mais fácil esse processo, para que é muito difícil você trabalhar com um computador que fica o tempo todo travando, um computador antigo. Então, se possível, comprar novos equipamentos antes de começar essas questões de implantação. O quarto item que teria seria reuniões para compartilhar os objetivos do setor de informática. Preparamos e ganhamos o apoio dos servidores para a mudança na cultura organizacional e na rotina de trabalho. Ou seja, você tem que jogar limpo com os servidores. É difícil, principalmente na administração pública, a mudança na cultura organizacional. A gente teve uma palestra ontem, né, que é bem complicado realmente. Por quê? Porque o servidor ele é efetivo, ele é estável, dificilmente alguém vai mandar ele embora. Ou seja, então, faça chuva, faça sol, o salário cai na conta no final do mês, né? A gente sabe como é que é isso. Só que, para que aconteçam essas mudanças, a forma mais fácil nunca é um embate. Nunca é bater de frente com o servidor. É sempre mostrar para o servidor que vai ser mais fácil com essa APL você trabalhar. Vai ser mais fácil, você vai ter um reconhecimento, reconhecer também os servidores que estão envolvidos com essa APL. Ter essas reuniões para jogar limpo, para planejar, junto com os servidores, a implantação dessa APL. Então, essa é uma forma é uma abordagem que nós utilizamos para que tenham os servidores como apoio e não como inimigos do SAPL. Fazerem com que eles sintam que eles é que são, porque na verdade é a verdade, né? Eles é que implantam SAPLs. Então, a criança, digamos assim, é deles. E a partir do momento que ele desenvolve esse sentimento, fica mais fácil trabalhar, mudar essa cultura organizacional. O quinto item é que a Câmara Municipal adotou uma nova postura no que se refere à transparência administrativa e legislativa. E isso aí entra a questão da mesa diretora, dos vereadores, a conversa com os vereadores. Por quê? Porque a partir do momento que você instala o SAPL, que você transforma o processo legislativo e deixa ele online, muda-se, ou seja, não é mais a mesma coisa. Os vereadores é que tem que fazer a propaganda do SAPL. Eles têm que mostrar, eles têm que entender também como funciona o SAPL
E eles é que vão ser aqueles agentes que vão fazer a publicidade do SAPL. Ou seja, por que isso? Porque ele fala assim, olha, vou dar um exemplo, o João, o vereador fala para o João, que é o eleitor dele, você pode acompanhar agora todos os meus projetos de lei, todas as minhas proposições, pelo site da Câmara. Acesse o site da Câmara. E aí ele mostra, olha, lembra aquela indicação que você pediu para um anilhamento na tua rua? Pois é, está tendo um problema, eu fiz lá a indicação. Você pode consultar lá no site da Câmara que vai estar lá. Então, o vereador, é você colocar o vereador como a propaganda do SAPL e fazer com que ele se envolva também nisso. Que ele entenda que o SAPL vai ser muito bom politicamente para ele também. É um aspecto que a gente utilizou também. E a mesa diretora, da mesma forma. Por quê? Se for instalado o SAPL, vai ser lembrado, né, que quem instalou o SAPL foi o presidente e tal. Então é um aspecto também na questão política. Aí o sexto item é a implementação do site da Câmara de Itapoá, portal modelo. Aqui a adoção de software livres BR Office, Linux, Ubuntu. Então aqui a gente teve bastante impacto, assim, né? Nós tiramos todos os Windows e instalamos tudo Linux, Ubuntu. Esse foi um dos processos, assim, ele deu certo. Uma das coisas que nós fizemos, assim, que a Fernanda está até aqui, é que muitas pessoas elas têm uma resistência para alterar do Windows para o Linux, a gente sabe disso, né? E uma abordagem que a gente fez nós compramos computadores novos e colocamos o Ubuntu nesses computadores, né? Então a pessoa tinha uma opção, ela podia utilizar ou o computador dela, ou o computador novo, né? Muito mais rápido, muito mais eficiente, mas com o Ubuntu. E isso deu certo, né? A gente acabou instalando. Ainda a gente não fez a totalidade, ou seja, 80% dos computadores estão com o Ubuntu. 20% ainda porque a empresa terceirizada lá que faz o software de contabilidade, ela ainda não é multiplataforma. A gente está cobrando direto para que eles façam essa disponibilização do software deles também no Ubuntu, no Linux, né? Mas ainda, eu até tentei fazer para fazer com dual boot, mas enfim, é bem complicado porque, principalmente software de contabilidade, o contador ele tem que estar o tempo todo acessando essa contabilidade. Então, mesmo com o Wine, não era a mesma coisa. Bom, o sétimo item foram os estudos para a implantação do SAPL. Só agora que a gente começou a pensar em adotar o SAPL, vejam. Não adianta a gente ficar pensando assim, olha, vamos implantar o SAPL se todo o setor de TI de vocês está bagunçado. Então a gente fez uma série de situações, né? Melhoramos primeiro todos os computadores, né? Criamos o e-mail, demos tempo para essa, por exemplo, quando a gente criou o e-mail, a gente deu um tempo para que as pessoas se habituassem, para os servidores se habituassem a utilizar o e-mail. E para só então começar a pensar no SAPL. E aí a gente participou do 4º encontro do GTEC ano passado. Antes de instalar o SAPL, a gente buscou leitura de tudo que se referia ao SAPL, né, no Wiki, no próprio Colab, na palestra aqui do ano passado, para só então tomar a decisão, olha, agora a gente vai implantar o SAPL. E a grande questão aí, o grande diferencial do SAPL para a Câmara Municipal de Itapoá foi o SAPL na nuvem. Essa aqui foi o grande diferencial e foi isso que deu certo. É isso que ajudou realmente a gente a instalar o SAPL. Se não tivesse o SAPL na nuvem, dificilmente seria instalado em Itapoá. Por que isso? Por exemplo, eu sou servidor da área de TI. Mas a gente sempre tem que pensar que amanhã, por exemplo, você pode não estar mais na Câmara. E o SAPL, ele não tem que ser teu. Ele tem que ser da Câmara Municipal. Então, como pensar numa forma... Isso é questão da administração. É aquele planejamento, execução, avaliação e ação. Então, como fazer uma forma de, mesmo o servidor da área de TI não estar mais na Câmara Municipal, mesmo assim o SAPL continue sendo utilizado e continue ativo. É por isso que, para deixar hospedado o SAPL lá na Câmara de Itapoá, eu até poderia fazer, só que ninguém teria condições de manter o SAPL em funcionamento lá. E é por isso que entra o SAPL na nuvem aqui. Independente da minha atuação lá, eu sei que agora, mesmo saindo da Câmara de Itapoá, o SAPL vai continuar. E a questão
o item 9, como servidor de arquivo já atualizado, iniciamos a alimentação da base de dados. Esse servidor de arquivos é que antes da gente começar o SAPL, o que a gente fez? Pegou um computador servidor, né, com o Samba, a gente compartilhou todo o processo legislativo, criamos pastas, né, meio que simulando o SAPL, digamos assim. Então, cada pasta que a gente fez, a gente colocou, por exemplo, ofícios, né, aí por ano, 2012, 2011, 10, né? E, por exemplo, indicações, também separado por ano. E aí a gente organizou primeiro os documentos de forma digital. Antes de começar o SAPL, a gente já tinha todo o acervo, todas as proposições, esses arquivos, já em formato digital. Só depois é que a gente começou a pensar no SAPL. Então, primeiro, essa é uma dica que eu dou para vocês, façam esse servidor de arquivos funcionar primeiro. Deixem os documentos que vocês vão utilizar no SAPL já de forma digital, de forma online, de forma digital no intranet de vocês, já disponibilizado todos esses documentos. Isso ajuda bastante depois no cadastro. Paralelamente foi desenvolvido um projeto de resgate histórico. Aqui é uma outra experiência que eu queria compartilhar. Porque o SAPL ele demanda o quê? O cadastro naquela tabela de parlamentares, certo? E a gente queria fazer um trabalho legal, assim, colocar as fotos dos vereadores, enfim. E o nosso município é um município novo ainda. A gente foi emancipado em 89, de Garuva. Então a gente tinha condições aí de ir atrás de todos os vereadores, né, desde 90, dos vereadores de 90, para que eles tirassem uma foto. Então a gente fez um trabalho de campo aí. E a gente também pegou várias informações desses vereadores que já ajudaram no cadastro da tabela parlamentares. E engraçado que a gente fez um trabalho e depois a gente publicou no jornal da cidade, que era um trabalho de resgate histórico do Poder Legislativo. Aí cada vereador que a gente foi atrás, a gente tirou uma foto do vereador e colocamos assim, qual foi a principal luta que esse vereador teve na cidade de Itapoá. Então, para ele, para o vereador, qual foi a principal luta que ele teve? E aí a gente fez um quadro depois no jornal e publicamos todos os vereadores da cidade com as suas principais lutas e reivindicações. Então foi um sucesso assim, na cidade. Todos os vereadores eles se sentiram prestigiados porque eles viram que a Câmara estava resgatando a história deles, estava resgatando o que eles já fizeram. Eles se sentiram valorizados e com isso também a gente alimentou a tabela parlamentares com várias fotos, ou seja, várias informações. Isso ajudou bastante. Então aqui tem até um vídeo que mostra como foi feito. A gente pegou o nome dos vereadores, aí o bairro, nome político, né? Aqui o e-mail, o telefone. Aí a gente mostrava se tinha as fotos, dava um ok, o status. E aqui o principal projeto que o vereador teve. Então, né, cada vereador teve sua... Aí no SAPL depois, lá na tabela parlamentares, desde de 1990, que foi a emancipação de Itapoá, aí a gente tirou as fotos dos vereadores, ficaram bem contentes, foi um trabalho bem interessante, assim, e aí a gente já tem cadastrado aí desde 1990 todos os parlamentares. A gente teve sorte também que eles são vivos ainda, e a gente colocou a foto de cada vereador. Aí depois... Bom, aí no cadastro SAPL foi dado prioridade para o ano corrente. Então, quando vocês começarem a cadastrar, vocês vão ver assim, nossa, mas eu tenho um acervo, muitos documentos. Priorizem o ano corrente. Priorizem começar daqui para frente. E o cadastro anterior, vocês vão fazendo aos poucos. Aí vão fazendo com prêmios para servidores que resolvam cadastrar, enfim. Mas priorizem para que estabeleça, sim, a partir de 2012, todo o processo legislativo já está online. E aí, 2011, começam a fazer esse resgate histórico até quanto vocês conseguirem. Isso é uma coisa, é mais fácil, porque é uma quantidade de documentos muito grande que as câmaras são envolvidas, né? E aí o estabelecimento da rotina de trabalho, né? Então aqui os documentos dos anos anteriores foram cadastrados posteriormente, né? E ainda estão sendo cadastrados na Câmara de Itapoá. A gente tem há menos de um ano a SAPL, né? E aí, para essa atividade de cadastro histórico, a gente delegou aí para vários servidores. Então, são todos os servidores, praticamente todos os servidores, 80%, estavam envolvidos com a SAPL.
e cadastraram, por exemplo, um servidor cadastrou de 2009 a 2011 todas as indicações. O outro servidor público, os ofícios. A gente cadastrou também os ofícios, né? E assim sucessivamente. Bom, aqui é um vídeo que mostra... esse aqui é do site da Câmara de Itapoá. Aí aqui ele já está integrado... Esse site, eu pela experiência que eu tenho, eu fiz o site em Joomla, mas não vou nem entrar no mérito aqui da questão do CMS. Eu fiz só pela minha experiência mesmo com Joomla, que eu já tinha em outro site. E aqui a gente integrou com o iframe as indicações direto no site, né? A questão do Joomla, pessoal, assim, para mim foi mais fácil porque eu já tinha, como eu falei, eu já tinha experiência no jornal online Diário de Itapoá, já tinha feito todo o desenvolvimento em Joomla. Ele foi feito em Joomla 2.5, o site da Câmara. Aí já tem o banner da TV Câmara. Aí já no setor de informática, depois a gente já deu um andamento, já começamos a fazer também as transmissões online das sessões. A gente utiliza até o Ustream para fazer essas transmissões. E aí, por aí vai. Então a conclusão é que os senhores nunca deixem, senhoras e senhores, nunca deixem de lado essa questão da administração pública, a questão do estabelecimento dessa rotina de trabalho e pensar em soluções para que elas sempre sejam melhoradas, não só implantar o SAPL, mas sim uma forma que o SAPL vai ser implantado, e independente da atuação de vocês, mesmo que vocês não estejam mais na Câmara Municipal, o SAPL continue sendo utilizado. Isso é uma questão assim, que a partir do momento que você chega nesse estágio, é porque você teve sucesso na implantação do SAPL. Seria isso. Obrigado, pessoal. Alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Newton, da Câmara que Espera Feliz. Primeiramente, gostaria de parabenizar suas palavras, ótimas, muito bem colocadas. E a pergunta é o seguinte, assim como várias câmaras municipais pequenas, de municípios pequenos, às vezes a prefeitura também não tem uma boa estrutura em TI. Seria, por exemplo, perfeitamente viável se a prefeitura, por exemplo, né, colocasse lá no seu site, né, o link lá buscando o SAPL com a legislação municipal? Isso seria possível? Seria muito interessante ter essa ideia. Eu acho que essa questão da governança que a gente está falando, de o cidadão participar, independente do poder, os três poderes têm que trabalhar para isso, para que o cidadão tenha acesso a essas informações do processo legislativo. Então não há nenhum impedimento do Poder Executivo colocar o SAPL. Eu acho que é muito interessante essa ideia. Acho que poderia ser compartilhado até. Estamos falando de SAPL, mas seria também possível, por exemplo, para aquelas prefeituras que não têm o seu site, implantar, por exemplo, o portal modelo e fazer o mesmo, buscar lá os dados lá no SAPL do Legislativo? É possível, sim. Até o portal modelo ele foi projetado justamente para essa integração com o SAPL. Ele foi feito de uma forma que você implantando o portal modelo, automaticamente já tem toda uma rotina, toda uma experiência no Colab até, com essa integração do SAPL, do portal modelo com o SAPL. Então, é perfeitamente execuível isso. Obrigado. Perguntas? Até só queria complementar que nós começamos na Câmara de Itapoá com o portal modelo. E, posteriormente, que a gente fez o site da Câmara, né? Não que o portal modelo não seja um site, mas a gente implementou da forma que a gente queria aí, né? Boa tarde, meu nome é Tiago, Francisco, parabenizar pela palestra. Eu sou da Câmara Municipal de Paruapebas, no Pará, para quem não conhece, a região do Carajás, né? E uma contribuição, né? Bem uma pergunta, né? No meu caso. Observar também que as câmaras municipais do norte do Brasil sofrem com uma questão muito peculiar. A questão do acesso à internet.
A gente mesmo, você pode ver, quem é do norte aqui sabe, né, que muitas câmeras lá do interior contam com acesso a alguns kbps, né? Às vezes até inviabiliza a questão do SAPL nas nuvens, né? O nosso caso foi esse, a gente tem um acesso melhor, mas não é estável, né? Acabou que a gente teve que implantar o nosso servidor local mesmo, porque senão o pessoal não acessa, né? E outra coisa também que você falou, frisar a quem não implantou ainda, que vai passar por esse processo, a gente está terminando de implantar, essa questão cultural e da organização dos processos, né? Que a maioria das pessoas foca no software e no hardware, e esquece a organização dos processos administrativos, né? Na nossa Câmara mesmo, o processo era totalmente desorganizado, não seguia o regimento, né? Então, o trabalho está sendo maior nessa parte de organização dos processos. E para quem não participou, deve ter muita ênfase nessa questão dos processos, pessoal, porque isso aqui consome mais tempo na implantação. Era isso mesmo. Eu até fiz questão até de colocar isso, porque a gente teve a mesma dificuldade que você teve, a gente também teve. Então, essa questão dos processos, da definição das rotinas, isso é extremamente importante. Antes de focar no software, você já tem que ter isso bem claro já para a Câmara Municipal para que dê certo o SAPL. E até essa experiência científica, isso não é, por exemplo, novidade na ciência você implantar um ERP, por exemplo. É a mesma dificuldade. Tem até empresas, né, no setor privado que elas não conseguem implantar, por exemplo, um SAP, por exemplo, porque elas não têm essa adequação da rotina de trabalhos bem definida, e aí quando eles vão implantar o software, eles vêm, olha como a gente está bagunçado aqui. Exatamente, aí já é tarde, porque a gente tem um custo elevado, já tem preço de consultoria, ou seja, o nosso é software livre ainda mais. Né? É bem interessante. Mais perguntas? André, da Câmara Municipal de Agudo. Parabéns pela palestra, mas um esclarecimento a mais. Você estimulou as câmaras a terem servidores especialistas na área de tecnologia da informação. E estimulou também casas que não os têm a usarem o SAPL. Então, eu queria que ficasse mais claro a questão do papel do técnico na área de TI e do funcionário que vai operar ele. Quer dizer, tem que ser o mesmo servidor? Como é que funciona isso? Talvez eu não tenha deixado claro, realmente. Assim, o que eu vejo pela experiência da Câmara de Itapoá, focar no servidor, uma Câmara Municipal de até 10 mil habitantes, geralmente ela não vai ter um profissional de TI qualificado, principalmente aí em software livre, em Linux, ou seja, para fazer essas implementações. Isso é uma realidade, porque já tem uma carência enorme desses profissionais na área privada, na iniciativa privada. Quanto mais no Poder Legislativo de uma Câmara de pequeno porte, né, que muitas vezes o salário ainda não é condizente com a capacidade que essa pessoa deve ter. Então, assim, focar nos servidores que possuem a melhor experiência em informática. Por quê? Porque o SAPL na nuvem, hoje, ele não exige um conhecimento técnico de tecnologia para você implementar o SAPL. Ou seja, qualquer profissional hoje, se você tem uma boa capacidade, se você tem uma boa experiência em TI, isso já é o suficiente para você implantar o SAPL na sua Câmara Municipal. Então, é focar o quê? Buscar, nomear realmente uma pessoa, designar essa pessoa para que ela seja envolvida com o SAPL, para que ela responda até junto com o Interleges aqui, que ele seja o representante da Câmara no setor de informática. Mas, claro que o profissional de TI, se tiver, é melhor, né, porque vai ficar muito mais fácil o processo. Mas como a gente sabe que a Câmara Municipal tem pouca dotação orçamentária e provavelmente não vai ter esse profissional à sua disposição, uma Câmara de pequeno porte, então que seja o servidor público com maior experiência na área de TI, e aí que essa pessoa seja encarregada e nomeada oficialmente para desempenhar essa função. Acho que isso é importante frisar, até como uma rotina administrativa. Definir essa pessoa responsável, e aí começar esses desenvolvimentos. Seria isso. Mais perguntas? Sim, Francisco, devido à dificuldade colocada, meu nome é Lucas, eu sou da Câmara de Vitória da Conquista, na Bahia. Meu município não tem as dificuldades que alguns têm, né? São 300 mil habitantes, a gente tem estrutura de TI, eu sou diretor de TI, então assim, a gente não tem essas dificuldades, né? Tem outras. Mas pensando no problema de algumas casas aí que tem essa dificuldade ainda da velocidade, da conexão, do acesso, talvez não teria uma forma da gente modificar o SAPL, não assim a estrutura, mas retirar imagens pesadas para poder facilitar, né, o
o uso e a transmissão. Essa é uma questão bem interessante. Por exemplo, a Câmara de Itapoá, hoje nós temos uma conexão de 2 mega. Nós cadastramos mais de 3.000 documentos já na nuvem, né? Então, assim, uma conexão de 2 mega hoje, eu considero suficiente para você colocar o SAPL na nuvem. Ela, né, atende perfeitamente no DSL. Agora, assim, questão de deixar o software mais rápido, isso certamente é uma ideia boa. Eu acho que a gente tem que analisar e teria que ver com a própria lista do GTEC para a gente soltar essa discussão, né, e tornar ele mais rápido ainda, às vezes até otimizar as consultas no banco de dados, que às vezes a gente nota uma certa dificuldade, dependendo do dia, né. Mas eu acho que nós temos que trabalhar para melhorar o desempenho do SAPL, certamente. E principalmente sabendo que 45% das câmaras municipais do Brasil são municípios pequenos e que fica muito mais fácil essa implementação na nuvem, né, para essas câmaras municipais. Então, só que elas também, da mesma forma que elas são pequenas e precisam estar na nuvem, elas têm pouca conexão à internet, e a gente tem que trabalhar justamente nesse sentido. Deixar cada vez mais o SAPL mais rápido. Que ele tivesse, né, 2 opções, né? Então, a opção de normal e a outra, né, reduzida para ser mais rápido. Obrigado. Legal. Obrigada, Francisco.